Graças e paz, irmãos. Glória a Deus por mais esta oportunidade. Queria pedir para os irmãos abrirem Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Glória a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele vai fazer, porque nós cremos, né? Que muitas coisas Ele ainda tem para fazer em nós e através de nós, amém? Diz assim, Mateus 6,33. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Amém? Tem uma tradução que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Porque buscar primeiro o reino de Deus para nós que somos cristãos, essa tem que ser a nossa prioridade, né? Isso é o que nós temos que fazer primeiro, porque é isso que a palavra nos orienta. Buscar primeiro o reino de Deus. E o significado da palavra prioridade diz que é uma condição do que é o primeiro, em tempo, em ordem, em importância, em urgência, em necessidade e em outras coisas mais que o dicionário fala, né? A gente, às vezes andando por aí, em determinados lugares, né, idosos, distantes, têm prioridade, né? Para eles acontecem primeiro. Né, pela condição física, pela limitação, pela fragilidade às vezes. Então, eles têm prioridade para ser atendido primeiro, para entrar primeiro no lugar, para sair primeiro, né, daquele lugar. E a palavra buscar, também no dicionário, é ir atrás, é você encontrar, né, e trazer para si, trazer para perto. Né? E esse texto ensina para a gente que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. Então a gente tem que ir atrás, né? Encontrar a vontade do Senhor e trazer para perto de nós, trazer o domínio do Senhor para aquela situação que a gente está vivendo, a soberana vontade de Deus, a gente executar, né, naquela situação que nós estamos passando. E a vida nos oferece infinitas oportunidades, né? Desde quando a gente é pequenininho até a velhice, você tem várias oportunidades, né? E a gente tem que buscar primeiro saber qual é a vontade de Deus, né? O que Ele nos orienta a fazer em cada uma das situações que se apresentam, né? O que Ele quer para nossas vidas naquela situação. E Deus, Ele tem a orientação para nos dar, né? Ele tem um desejo e o que nós temos que fazer é o que Ele quer, né? A sua vontade. Mas nós também temos a nossa, né? E quando o nosso desejo é de acordo com a vontade do Senhor, tudo bem. Mas quando não, a dele tem que se tornar prioridade, né? O que Ele nos pede a fazer é o que nós temos que fazer. Eu vi uma frase que diz assim: eu priorizo o que eu valorizo. Então, aquilo que para a gente tem valor, nós priorizamos, né? Eu priorizo o que eu valorizo. Se você vê valor em determinada coisa, você, né, se esforça para fazer, se esforça para ter, se esforça para estar, né, acima das outras, primeiro que as outras. Né? Eu lembro que eu trabalhava lá na Brigadeiro Luiz Antônio, perto do Ibirapuera. E a minha filha mais velha tinha mais ou menos uns 5, 4 anos, eu acho. Né? E eu estava lá, envolvida no meu trabalho, algo que eu gostava de fazer. E até que numa hora da tarde a escola me ligou, dizendo que ela tinha se machucado no parquinho da escola. Né? Resolveu descer em pé no escorregador, em vez de descer sentada, e despencou de lá de cima. Né? Tinha se machucado, tinha quebrado o braço. E eles estavam levando ela para o hospital. Né? Deveria ser mais ou menos umas 3 horas, 2h30 mais ou menos. E eu fiquei assim,
tão desesperada, porque lá do Ibirapuera até eu chegar aqui em Guarulhos, que ela estudava aqui em Guarulhos, né? Eu fazia normalmente 1h30, 2 horas, né? Já cheguei a fazer muito mais do que isso. E até eu chegar aqui, né, para ver a situação dela, eu fiquei assim, acho que tão angustiada lá que com o tempo e com a dificuldade que eles resolveram chamar um táxi para me trazer, para ver se eu chegava mais rápido. Mas no caminho também eu liguei para o meu sogro e pedi para ele ir indo lá encontrar com ela no hospital, né, dando assistência que ela precisava. E quando eu cheguei aqui, mesmo vindo de táxi, ela já tinha sido atendida, já estava engessada, né? Estavam sentados na recepção só me esperando para poder voltar para casa, né? Porque todo o processo já tinha passado. E eu sabia que com certeza não iria acompanhar todo esse processo, né? Eu não ia estar ali perto dela, dentro do hospital. Eu corria até o risco de chegar e ele já estar em casa, né? Eu vim direto para casa, nem ir para o hospital, porque a distância era grande, né? O tempo era grande. Mas eu tinha que vir, né? Mesmo sabendo de todas essas dificuldades. A minha filha era a prioridade. Eu tinha que vir, eu tinha que ver, tinha que perguntar, tinha que abraçar, tinha que cuidar, né? Independente do serviço que eu estava fazendo, ficou para lá, não quis mais saber. Independente se ia demorar muito ou não ia demorar muito, eu me arrisquei e vim. Se o táxi ia ficar o olho da cara, porque do Ibirapuera, de táxi de lá até aqui, né? Não importava. Nada disso importava. O que importava, o que era prioridade para mim naquele momento, era estar com a Rafa, né? Ela valia mais do que todas as outras coisas. E essa frase é uma verdade. Aquilo que a gente prioriza, né? É o que a gente, realmente é o que a gente dá valor, é o que a gente se esforça para fazer. E tem coisas que às vezes perde valor fácil, né? Está valendo hoje, amanhã já não está valendo mais. Né? Como nesse caso, naquele momento ali, antes de eu receber a ligação, dar o meu melhor, fazer o meu serviço, a minha entrega, era o que eu estava focada, era o que eu estava botando valor, era o que eu queria fazer. Né? Mas a partir do momento que me ligaram, aquilo já perdeu valor. Não quero saber se é fechamento, se tem entrega, se alguém está me cobrando. A minha filha está precisando de mim. Então, ela passou a valer mais naquele momento. Só que tem coisas que a gente nunca pode deixar que perca o valor. A gente sempre tem que valorizar, né? E viver a vontade do Senhor, buscar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Isso nunca pode perder o valor nas nossas vidas, né? Essa é uma ordenância que vai trazer bênção para nós, né? A gente nunca pode trocar isso por outra coisa, né? Buscar primeiro o reino do Senhor tem que ser a nossa prioridade sempre. Em Lucas 10, do versículo 38 ao 42, fala sobre a história de Marta e Maria, né? Que é tão conhecida. Que elas receberam Jesus na casa delas. E quando Jesus chegou, elas tiveram atitudes diferentes. Né? Quando Jesus chegou, Maria, ela priorizou ficar aos pés de Jesus, ouvindo ele falar, ouvindo ele ensinar. Porque aquele momento para Maria, às vezes eu confundo, aquele momento para Maria valia muito mais do que qualquer outra coisa, né? Já Marta priorizou dar andamento nos serviços da casa, né? Ali na cozinha, nos preparativos daquilo que ela iria servir para o Senhor, que eu também entendo que é muito importante, né? Porque se Jesus chegasse na minha casa, na sua casa, você ia querer servir o melhor lugar para ele sentar, limpo, a melhor comida para ele comer, né? Então também era importante aquilo que Marta, né, estava fazendo. Mas o próprio Jesus deixou bem evidente, né? Foi ele que falou. O próprio Jesus deixou bem evidente que o que Maria priorizou fazer tinha mais valor do que o que Marta estava fazendo, do que o que Marta, né, quis fazer primeiro. Porque Jesus disse no versículo 42 que Maria escolheu a boa parte. Né? Essa informação saiu da boca dele, ainda que a minha cabeça entenda outra coisa, ache outra coisa. Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, né? Que Maria fez a escolha certa, que ela deu valor ao que realmente
tinha valor. Ainda que a irmã dela queria que ela se levantasse e fosse ajudar, né, para a coisa ali acontecer mais rápido, ela não foi, né? Ela não viu naquilo, ela não viu aquela ação mais importante do que aquela teve, né? Mais valioso para ela foi ouvir a voz do Senhor, e ela ficou lá. Mesmo a outra chamando, ela falou: não, vou ficar aqui, né? Ela não se deixou levar pela vontade de Maria. E muitas vezes a gente não faz primeiro a vontade de Deus, deixa para fazer depois, né? Deixa para fazer quando der, quando a situação de repente for outra, porque a gente bota valor em outras vontades e não na vontade do Senhor. A gente põe valor às vezes na nossa vontade, na vontade do nosso cônjuge. Você sabe que a vontade de Deus é isso, mas ele tem uma outra vontade. Aí eu vou fazer o que meu marido está pedindo, eu vou fazer o que meu irmão está pedindo, vou fazer o que os meus filhos, os que meus amigos estão querendo. Mas não foi isso que Marta fez, né? Marta agiu, ela priorizou fazer a vontade do Senhor. E ela foi feliz, né? Porque no que ela escolheu, porque Jesus reconheceu aquilo como certo. Deu para Marta o reconhecimento, né, do que ela fez. E às vezes é realmente um desafio para a gente identificar nas situações o que vale mais, o que é mais importante, o que é mais valioso, o que eu devo priorizar, para a gente não correr o risco de errar, né, de se perder e acabar valorizando aquilo que Deus não coloca valor. Às vezes ele não coloca valor para aquele momento, né? Naquele momento ali de Marta e Maria, valia mais ficar perto do Senhor, né? Ou de repente não tem valor mesmo e a gente acha que tem. A gente fica priorizando algo que não é para ser priorizado, que Deus vê como desnecessário, né? E se a gente parar e pensar e buscar do Senhor, entender e fazer, a gente não vai perder tempo. A gente não vai ficar batendo cabeça, né? Se nós buscarmos primeiro a vontade do Senhor, trazer ela para perto e realizar, a gente vai ficar fácil de identificar esse desafio, o que vale mais, o que eu tenho que priorizar. Se você buscar a vontade do Senhor, trazer para você, você vai conseguir identificar aquilo que era desafiador. Senhor, o que eu faço agora? Ele vai te direcionar e você vai fazer a coisa certa. Amém? Em Mateus 6, do versículo 9 ao versículo 13, é a oração que Jesus nos ensinou para nós conversarmos com o Senhor, né, com Deus. E no versículo 10, ele diz assim: venha o teu reino. Nós temos que falar para o Senhor: venha o teu reino. É como você dizer: Senhor, eu aceito o teu governo. Eu aceito viver as tuas ordenanças, o teu direcionamento. Reina em mim, né? Que a tua vontade aconteça em mim. Né? E na sequência ele fala: seja feita a tua vontade. Ou seja, a minha vontade, a vontade do meu marido, a vontade dos meus amigos, dos meus irmãos, ela não tem valor. O que tem valor é a vontade do Senhor. Então, a dele vem primeiro. Ela tem prioridade e nós devemos nos submeter e fazer aquilo que o Senhor está querendo que a gente faça. Né? Se os nossos sonhos estão alinhados com o de Deus, será bom demais para a gente viver cada um deles. Né? Será maravilhoso viver cada meta que a gente tem para alcançar, para comprar, para ir, para ter. Vai ser muito bom se estiver alinhado com o do Senhor. Né? Mas também vai ser bom demais para nós, se a gente entender que o Senhor não está naquilo. Vai ser bom demais para nós também desistir, abortar, não fazer. Né? Porque se a gente teimar, né, e dar sequência, os únicos prejudicados seremos nós mesmos. Né? A probabilidade daqui a pouquinho, ou daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, aquilo dar errado é grande. Né? E nós vamos nos arrepender por não ter obedecido à vontade do Senhor, por ter valorizado aquilo que nós queríamos, né? Por não ter priorizado o que Deus mandou fazer. Por mais lindo, mais inocente
inofensivo, né, que às vezes pareça para nós fazer algo ou ter alguma coisa, se não tem a permissão de Deus naquilo, a gente não deve botar valor, porque aquela beleza, aquela inocência é só um engano, só vai depois, né, nos fazer cair. Mateus, que eu li, Mateus 6, do 9 ao 13, né, que eu li. E no versículo 31, não, é lá do primeiro que eu comecei, que foi Mateus 6, 33. Em Mateus 6, 31, diz assim, Jesus fala... Espera aí, irmãos, que eu me perdi, mas eu vou me achar. Aqui. Mateus 6, 31, Jesus disse para os discípulos, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E no versículo 33 ele fala, essas coisas, no finalzinho, essas coisas eu vos acrescentarei, né? Vos serão acrescentadas. Então, se a gente buscar em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor, Ele vai acrescentar o restante. Ele vai prover tudo. Ele vai acrescentar, né? Não é que Ele vai dar. Ele vai acrescentando, Ele vai te dando mais, mais e mais, conforme você vai buscando a vontade dEle. Não vai faltar nada, né? Porque Ele sabe de tudo o que nós precisamos para viver. E nós temos que confiar nesse cuidado do Senhor, porque Ele já provou o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos priorizou, né? Então nós temos que acreditar, né, e confiar no cuidado de Deus. Eu queria ler Provérbios 19, 21. Diz assim. Provérbios 19, versículo 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Então é normal, não é? É natural nós termos vários planos, vários objetivos, vários propósitos, metas, mas o que a gente precisa é verificar primeiro se elas estão alinhadas com a vontade de Deus e com a sua justiça, para que Deus possa reinar realmente em nós, né, nas nossas vidas. E a gente ser certeiro na escolha, né, a gente acertar ali o alvo, mas muitas vezes a gente tem pressa de acertar, né, a gente tem pressa de fazer, de realizar as coisas, e o tempo ele acaba se tornando um grande adversário para nós, né? Porque nós somos impacientes. Mas a palavra diz para a gente não se preocupar. Jesus falou para os discípulos, não se preocupem, né? Não tenha pressa. Deus vai acrescentar. Mas às vezes parece que demora, parece que não vai acontecer, mas a gente não pode desanimar, não pode, né, deixar o tempo nos fazer pecar. As crianças estão ensaiando para a cantata, agora domingo, um louvor que diz assim, se Deus fala, espere e creia, Ele cumpre tudo o que prometeu. Se Deus fala, espere e creia, pois tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Né? Ainda que pareça que está demorando, vai se cumprir. Né? Espere e creia. Quero ler Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Né? Então, tudo está debaixo do propósito e do tempo que o Senhor tem para realizar aquele propósito. Quem define esse tempo é o Senhor. Né? Se às vezes mais longo do que eu gostaria ou mais perto do que eu gostaria, não importa. O que importa é que vai acontecer e vale a pena para nós esperarmos. E para finalizar, eu queria ler João 3, 30, que diz assim, Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Tem a tradução que diz que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, né? Então, que em todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, né, que eles possam sempre, a gente possa sempre buscar ao Senhor primeiro, né, para que eles estejam sempre alinhados com o de Deus. E quando eles se realizarem, né, quando acontecer, que a gente possa dar o devido valor ao nosso Deus.
Porque aconteceu porque o Senhor permitiu. Aconteceu porque o Senhor proveu. Aconteceu porque Ele abriu a porta, né? Não é mérito nosso, mas é mérito do Senhor. Então toda a honra e glória nós devemos dar ao Senhor, né, irmãos? E priorizarmos aquilo que é prioridade para o Senhor. Valorizarmos aquilo que Ele valoriza. Ainda que uma pessoa próxima de você, que você tem em consideração, tenha outra ideia. A do Senhor tem que prevalecer, né, nas nossas vidas. E é o que nós temos que fazer primeiro. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada pelas Tuas orientações, pela Tua correção, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, nunca nos perdermos, ó Deus querido, na ordem das coisas em nossas vidas. Que o Senhor seja sempre a nossa prioridade, Pai. Buscar ao Senhor, estar na Tua casa, Deus querido, e entender qual é o Teu propósito, Senhor, a Tua vontade em cada uma das nossas situações. Senhor amado, que essa seja o nosso desejo. No nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós, nos livre do engano, nos livre do sofrimento, nos livre, Pai, de nos prejudicarmos futuramente, Deus, porque demos valor àquilo que não tinha valor para o Senhor. Tenha de misericórdia de nós, nos ajuda, capacita a Tua igreja, Senhor, capacita os Teus filhos, os Teus servos, a estarem cada vez mais perto de Ti, a buscarem cada vez mais o Teu entendimento, Pai, para que nós venhamos realizar e sermos abençoados, viver da Tua provisão, da Tua proteção, que o Teu infinitamente mais venha acontecer em nossas vidas, porque nós nos abrimos para o Senhor, ó Pai, porque nós fomos obedientes a Ti, Senhor. Nos ajuda a esperar, tira de nós toda ansiedade, Pai, tira de nós, Senhor Jesus, toda vontade, Deus, de realizar aquilo que ainda não é tempo, Pai. Tenha de misericórdia, nos ajuda, no nome santo de Jesus. Nos leva em paz, nos guarda neste dia, e a Ti, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória para sempre. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.